A série Apocalipse de Elias, ela é dividida em 8 temas, sendo 2 temas introdutórios, que nós vamos ter neste sábado, no próximo sábado, e os outros 6 estudos serão temas de desenvolvimento e também de conclusão do nosso estudo. O tema de hoje da nossa série é, vamos ler, Nelson, aqui. Habilitou aqui para mim? Então vamos lá, o tema de hoje do nosso estudo é o mensageiro do Apocalipse. E eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia em Apocalipse no capítulo 14. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 14. Para mim, esse texto, ele é a espinha dorsal do adventismo, do movimento adventista do 7º dia. Em Apocalipse capítulo 14, nós encontramos nos versículos 6 e 7 a seguinte palavra: vi outro anjo fazendo o que, igreja? Voando pelo meio do céu. E o que ele tinha em suas mãos? Um evangelho eterno. Para fazer o quê? Para pregar. Pregar para quem? A cada nação, e tribo, e língua, e povo. E esse anjo dizia em grande voz, vamos ler juntos: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Um anjo que voa pelo meio do céu tendo um evangelho eterno. E o chamado dele é para pregar a todos aqueles que se assentam sobre a terra. Eu quero destrinchar, estudar um pouco acerca desses 2 versos que nós acabamos de ler. Primeiro ponto, nós vamos entender o que significa anjo. Anjo é uma palavra proveniente do grego angelos e significa literalmente mensageiro. Na Bíblia, anjo pode se referir tanto a seres espirituais, como nós vemos ali manifestações de anjos na Bíblia, também ele se refere ao ser humano, quando este é enviado como um mensageiro de Deus. Entenderam bem ali? Então, o anjo pode ser um ser espiritual e pode ser também o ser humano, quando ele é enviado como um mensageiro de Deus. E aqui nós temos alguns textos bíblicos que ilustram isso. Um ser humano como mensageiro. O fato de este anjo aparecer no livro do Apocalipse voando, significa que ele tem uma mensagem urgente para apresentar. Ele não pode perder tempo. É uma figura de linguagem. Nós também usamos essa figura de linguagem. A gente às vezes diz assim: uau, eu vim voando para chegar aqui a tempo. Não é assim que a gente fala. Então, essa é uma figura de linguagem para dizer que a mensagem ela é urgente, não pode se perder tempo para apresentar essa mensagem. Agora, eu quero levar você a 4 características da mensagem que este anjo apresenta. Nós vamos começar da última para a primeira. Diz que este anjo, ele conclama todos a adorarem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Este anjo, este mensageiro apocalíptico, ele anuncia que a hora do juízo, ela chegou, ela é chegada. Ele também chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus. E o quarto, e que na verdade é a primeira característica, esse anjo ele apresenta o evangelho eterno. Ele prega o evangelho eterno. Vamos pensar o seguinte: se anjo se refere a um ser espiritual ou ao ser humano, quando ele é enviado como mensageiro de Deus, nós vemos aqui no Apocalipse esse mensageiro sendo enviado para pregar a toda a nação, tribo, língua e povo, e ele prega uma mensagem que tem estas 4 características. Estamos juntos? Bom, quem é que prega a cada nação, tribo, língua e povo? É um ser espiritual ou é o ser humano? É o homem, não é verdade?
Deus confiou ao ser humano para compartilhar a mensagem do Evangelho com o ser humano, certo? Então nós entendemos que esse anjo mensageiro de Apocalipse não é um ser espiritual, mas é o ser humano, é um grupo de pessoas, e este grupo de pessoas tem que possuir estas 4 características. Se nós conseguirmos identificar que grupo apresenta o Evangelho eterno, que grupo é esse que chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus, se nós conseguirmos descobrir qual é a hora do juízo e quando ela começou, e quem é que prega sobre essa hora do juízo, e se nós descobrirmos que povo é esse, que mensageiro apocalíptico é esse, que conclama todos a adorarem o Deus que fez céus, terra e mar, então eu sei quem é esse grupo, quem é esse mensageiro. Estamos juntos? Você quer descobrir quem é esse mensageiro? Eu também quero saber quem é esse mensageiro, quem é esse grande grupo de pessoas que apresenta essa mensagem. Bom, a palavra diz, a última característica dessa mensagem do anjo, é que ele chama todos a adorarem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Eu quero convidar você agora para abrir comigo a Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. E eu quero que você pense comigo o seguinte: toda vez que você for à Bíblia, você vai reparar nas Escrituras que aparece muitas vezes, em vários lugares, a expressão céus, terra e mar. Estas palavras, elas podem aparecer juntas no mesmo versículo, como acontece em Salmo 146, versos 5 e 6, como acontece em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, em outras passagens na Bíblia, como também em Apocalipse, acabamos de ler. E essas palavras, céus, terra e mar, elas podem aparecer próximas uma das outras, entenderam? Quando nós vemos isto na Bíblia, o escritor bíblico, o autor bíblico, ele quer nos remeter ao relato da criação. Pegaram a ideia ali? Então, quando você ler, o autor das Escrituras, ele está chamando a nossa atenção e dizendo, vai para o relato da criação, vai para o relato da criação. E quando nós chegamos aqui no relato da criação, conforme encontramos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos o Deus que criou os céus, terra e mar. Significa a criação deste mundo, do nosso mundo como um todo. Quando nós abrimos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, e disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o quê? Primeiro dia. Olha para mim. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito no Big Bang. Quem aqui acredita no Big Bang? Não, eu sei que você não acredita no Big Bang como sendo uma causa vinda do nada. Mas eu acredito que quando Deus disse, haja luz, e Alfredo, pum, a luz sai da boca de Deus a 300 mil quilômetros por segundo, eu não tenho dúvidas que aconteceu um Big Bang. Foi ou não foi? Uau, imaginem. Havia trevas, não existia nada, de repente, pum, 300 mil quilômetros por segundo. Sabe, essa é uma velocidade que a cada segundo, um feixe de luz ou um raio de luz, a gente não sabe nem os cientistas se é feixe ou se é raio, algumas vezes é feixe, outras vezes é raio. Imagina, dá 7 voltas ao redor da Terra, cada segundo. Já pensou? Quando Deus disse, haja luz, e essas são as primeiras palavras do Senhor na Bíblia, e a luz surgiu, isso toca muito o meu coração, sabe por quê? Porque o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. O salmista está dizendo, luz para os meus pés é a tua palavra. Ela ilumina os meus caminhos. Amém?
Ó, queridos, imagine você que quando nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos em nossas mãos o poder de Deus, que é luz para iluminar nossa vida e nossos caminhos. O que você diz? Eu digo amém. Eu digo amém por isso. Porque assim como a palavra de Deus é luz, o próprio Cristo Jesus, Ele é a luz do mundo, amém? O próprio Cristo Jesus diz, eu sou o caminho, Ele é a luz, Ele é o próprio caminho que nós devemos seguir em nossa vida. Então eu quero dizer para você, e eu falo isso em nome de Jesus, se há alguém nesta manhã aqui, que tem passado por um período de trevas na sua vida, qualquer que seja o motivo, eu apelo ao seu coração em nome de Jesus. Tome a palavra de Deus nas tuas mãos, que é luz, que aponta e é o próprio caminho. E a palavra de Deus vai iluminar a tua vida, expulsar as trevas da tua vida. Amém? Ó, queridos, tomem tempo para estudar a palavra de Deus. Você que está me assistindo, você que está aí do outro lado da tela, não sei onde, talvez eu esteja falando a alguém muito triste, alguém que está sentindo que a vida não vale mais a pena viver. Eu falo para você em nome de Jesus, não saia daqui, continue conosco, estudando a palavra do Senhor. Deixe que ela entre na sua vida, que ela ilumina, que ela expulse as trevas da sua alma. Você vai ter uma vida completamente transformada, assim como milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas têm em todo o mundo a cada instante. Amém? Luz. A palavra do Senhor é luz. E Deus viu, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Veja, no versículo 6 de Gênesis 1, diz que, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era o quê? Muito, muito bom. Versículo 13, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Vocês perceberam as três palavras juntas ali, próximas? No versículo 8, céus. No versículo 10, terra e mar, ou ajuntamento de águas mares. Deus aqui e o relato da criação de um Deus criador. O que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte. No relato da criação, conforme nós vemos aqui descrito em Gênesis capítulo 1 e 2, nós descobrimos o significado por que adorar aquele que fez. Por que adorar o Deus que fez? Eu quero chamar a sua atenção para este ponto. Para cada dia da criação, você tem o primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Você tem o segundo dia, Deus fez separação entre águas e águas, águas acima e águas embaixo que cobriam toda a terra. As águas acima, o firmamento, é o céu atmosférico, dosado com cada elemento próprio para nós podermos ter o ar para respirar. Deus estava preparando um ambiente para criar a vida. Nós temos também uma porção seca, ali no terceiro dia que Deus fez surgir a porção seca, e dela brotou árvores que davam fruto conforme a sua semente e espécie, e assim por diante. E o que nós vemos aqui, queridos, é que para cada um dos 3 primeiros dias da criação, Deus ele está criando espaços. Pegaram a ideia ali? Deus está criando o quê? Espaços. Veja, no primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Pum! E Deus está criando, então, a expansão do espaço sideral. Só que para cada dia criado, que Ele cria um espaço, no seu paralelo correspondente, o que Deus faz? Ele preenche esses espaços. No dia primeiro ele cria o espaço sideral, no quarto dia ele preenche com o quê? Com o sol, lua e as estrelas. No segundo dia ele cria um espaço atmosférico e o espaço que cobria toda a terra, as águas. E o que ele faz no quinto dia? Ele preenche então criando as aves
que povoavam os céus e todo o grupo de peixes e animais marinhos para povoarem as águas. No terceiro dia, Deus faz então surgir a porção seca, e Deus cria então aquele espaço geográfico, a terra, porção seca. E o que ele faz no sexto dia, que é o paralelo correspondente? Ele cria o quê? Ele cria os animais que povoavam a terra e também o ser humano. Você consegue ver aqui Deus criando espaços e preenchendo espaços? Criando espaços e preenchendo espaços, primeiro, segundo e terceiro dia da criação. Mas eu pergunto para você, a criação ela termina no sexto dia, sim ou não? Não, ela não termina no sexto dia. A palavra de Deus, e você que está com a Bíblia aberta pode ler ali, em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: e havendo Deus feito o quê? Terminado, quando? No sétimo dia. Então a criação ela foi concluída no sexto ou no sétimo dia? No sétimo dia. Deus fez alguma obra no sétimo dia? Não, ele não fez nenhuma obra no sétimo dia. Mas ele fez o quê? Ele fez o sétimo dia. Ele criou o sétimo dia. Ele concluiu a obra criando o sétimo dia que ele tinha feito. Versículo 2. E ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o Senhor Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O que nós temos aqui? Quando Deus conclui a obra da criação no sétimo dia, Deus ele faz 4 coisas no sétimo dia. Primeira delas, ele conclui a obra, criando o sétimo dia. Depois, ele descansa de toda a obra que ele tinha feito. Terceiro ponto, ele abençoa o dia sétimo. E o quarto e último ponto, ele santifica o sétimo dia. Nenhum desses 4 pontos você vê relatado nos dias anteriores da criação, certo? Terminar, descansar, abençoar e santificar é algo relativo única e exclusivamente ao sétimo dia da criação. Quando nós vamos lá a Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, nós encontramos o mandamento do sábado do Senhor. E esse mandamento do sábado não é um mandamento novo para o povo de Israel e tampouco para o ser humano na face da terra. Por quê? Porque ele nos remete à criação. E quando Deus escreveu o mandamento do sábado com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, as primeiras palavras que ele se refere ao sábado são quais? Lembra-te? Ou seja, é algo novo? Não. É algo que já existia. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí o mandamento diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro ou o estrangeiro das tuas portas para dentro. E quando a gente chega no versículo 11, diz o motivo. Qual é o motivo? Por quê? Porque em 6 dias. 6 dias o quê? Fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e todo que neles há. Veja, ele fez tudo, ele terminou no sétimo dia, número 1. Depois ele o quê? Descansou. Depois ele o quê? Ele abençoou. E depois ele o que mais? Ele santificou o dia do sábado. Adorem aquele que fez, não é assim que diz o anjo mensageiro apocalíptico? Adorem o Deus que criou os céus, terra, mar, fontes das águas. Adorem o Deus que no dia do sábado ele concluiu sua obra. Adorem o Deus que no dia do sábado ele descansou. Adorem o Deus que no sábado abençoou e santificou esse tempo. Veja, quando nós olhamos para os dias da criação e vemos o paralelo de um Deus criando espaços e preenchendo espaços no primeiro dia, no segundo dia ele cria e preenche espaços, no terceiro dia ele cria um espaço e preenche aquele espaço, a criação não é concluída com o sexto dia, ela é concluída no sétimo dia. No entanto, o sétimo dia não tem um paralelo com qualquer outra coisa.
Não há Deus criando um espaço e um paralelo de Ele preenchendo esse espaço. No entanto, eu faço para você a seguinte pergunta. Se Deus cria espaços, preenche, cria, preenche, cria, preenche. No sábado, Deus criou algum tipo de espaço. O que você acha, sim ou não? Deus criou um espaço, sim, no sábado. Só que esse espaço não é um espaço geográfico nos céus, no ar, na terra, não, absolutamente. Mas Ele cria um espaço no tempo. Ele criou o sétimo dia. A ênfase é a criação desse espaço onde? No tempo. E quando Deus cria um espaço no tempo, então a pergunta que eu faço é, bom, se Deus criou um espaço e esse espaço é o tempo, Ele preencheria este espaço? Sim ou não? E se Ele preencheria, com o que Ele preencheria este espaço? E a resposta a essa pergunta eu encontro em 2 relatos bíblicos, muito conhecidos. O primeiro deles é de Moisés. Quando Moisés estava a pastorear o rebanho do seu sogro Jetro, ali ao redor do Monte Sinai, certa ocasião, Moisés, ao subir o monte com o rebanho, ele viu um arbusto espinhento que queimava, pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés ficou intrigado, olhou para aquele arbusto e pensou, uau, como pode? Está pegando fogo, mas não se consome. E ele chegou perto para ver o que estava a acontecer ali. E quando ele chega perto, ele ouve uma voz. E essa voz disse para ele o quê? Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eu imagino com o joelhinho tremendo ali. Eis-me aqui, Senhor. E aí, então foram as palavras do Senhor. Deus continuou dizendo, que foi que Deus disse? Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é o quê? É terra santa. Opa! Eu pergunto, aquele lugar sempre foi santo? O que você acha? Não. Mas aquele lugar se tornou santo por que motivo? Exatamente, porque Deus e a presença do Senhor estava se manifestando ali. Um outro relato bíblico semelhante a este encontra-se no livro de Josué, no capítulo 5. E lá Josué, ele está ali ao pé de Jericó. E de repente aparece diante dele um ser majestoso, diz, com a espada desembainhada nas mãos. E Josué também tremeu. E diz que ele se prostrou e adorou aquele ser, que aceitou a adoração de Josué. Ele não era tão somente um anjo qualquer. Não. Por quê? Porque nós vemos em outras partes das Escrituras, como lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, por exemplo, João se prostrando diante de um anjo, e o anjo diz assim, ei, não faz isso não, levanta, eu sou um servo contigo. Adora quem? Adora Deus. Aquele ser que aparece com Josué ali com a espada desembainhada, e Josué se prostra diante dele e o adora, aquele ser olha para ele e diz assim, diz estas palavras, Josué, eu sou quem? O príncipe do exército do Senhor. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é o quê? É santo. E assim se fez. Aquele lugar sempre foi santo? Não, absolutamente não. Mas o que é que tornou aquele lugar santo? A presença de Deus. Quais foram as 4 coisas que Deus fez no sábado? Ele terminou, descansou, abençoou e... O que significa santificar? Tornar santo. Veja, se nós temos então Deus criando espaços e preenchendo no primeiro, segundo, terceiro dia, ali criando, preenchendo, no sétimo ele cria um espaço onde? No tempo. E ele santifica esse espaço de tempo. E ele santifica com o quê?
Exatamente. Amém por isso? Deus, Ele santifica este espaço de tempo com a sua própria presença. E isso me arrepia aqui. Não arrepia você? Nós estamos agora, neste exato momento, nós estamos como Moisés diante da sarça ardente. Nós estamos agora, nesse exato momento, como Josué diante de quem? Do próprio Deus que preenche o tempo sagrado do sábado com a sua própria presença. Talvez alguns estejam dizendo assim, mas pastor, Deus também está comigo nos outros dias da semana. Isso é bobagem. Eu vou dizer para você, eu respondo para você, é verdade sim que Deus está com você e comigo os outros dias da semana, sim. Mas no sábado é diferente. Eu não sei como, mas Ele santifica essa porção de tempo com sua presença. É diferente. Por isso, quando nós vimos a igreja, é muito mais do que vir aqui assistir um louvor. A gente não vem à igreja para assistir um sermão. Eu não venho na igreja para dizer, esse sermão me tocou, não me tocou. Não, 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 não. Eu venho aqui à igreja para adorar o Deus Santo que tornou essa porção de tempo santa. E por isso que toda nossa reverência no dia do sábado ainda é pequena diante de tudo o que Ele é. Amém? Eu vou abrir meu coração para você. Sabe que eu estou muito feliz de ver que no final dos cultos, quando começa aqui um pós-lude, ou seja, um momento pós-adoração, ok? Depois de estudarmos a palavra, você não está mais se levantando e saindo da igreja. Eu fico feliz porque você está ouvindo o último louvor dentro do templo do Senhor, neste lugar, e você está introspectivo, orando a Deus e consagrando a sua vida a Ele por tudo que você ouviu através da sua palavra que chegou a você. Amém? Vamos continuar fazendo disso sempre o nosso motivo de adoração, de busca, de louvor a Deus. Amém? Queridos, o sábado, ele é um dia por demais especial. Aqui, nós muitas vezes pensamos assim, o que eu posso fazer no sábado? O que eu não posso fazer no sábado? Eu não posso jogar bola, como disse, né? O garotinho aqui na historinha. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu não posso, não posso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tira da sua mente, do seu coração, a ideia de que o sábado é um dia do não pode. O sábado não é o dia do não pode. O sábado é o dia do pode. Diga amém por isso. Como assim, pastor? Quer dizer que eu posso tudo no sábado? Eu vou dizer para você, você pode tudo no sábado. Você pode no sábado fazer tudo o que você não pode fazer durante a semana. Porque durante a semana, você não pode dedicar um tempo completo de 24 horas de pôr do sol a pôr do sol para estar na presença do Senhor. Mas no sábado Ele vem estar com a sua própria presença conosco durante todo esse tempo sagrado, amém? No sábado não é o dia do eu não posso, o sábado é o dia do eu posso vir à igreja e passar uma manhã inteira em louvor e adoração ao meu Deus que me criou, que me salvou, que me redimiu junto com meus irmãos, de ver o sorriso dos irmãos, de abraçá-los no final do culto e de nos confraternizarmos. O dia do sábado não é o dia do eu não posso, é o dia do eu posso ficar um dia inteiro com os meus filhos. Porque durante a semana eu não posso passar um dia inteiro com eles, mas no sábado eu posso. No sábado eu posso passar o dia com eles no parque, no sábado eu posso levá-los ali a um passeio, no sábado eu posso estar com os meus filhos como eu nunca tive ou tenho tempo para passar durante a semana. O sábado é o dia do posso e não do não posso, diga amém por isso. Faça do sábado o dia mais lindo da sua vida, porque o ser mais lindo do universo, ele vem estar conosco de uma forma presente, como você jamais pode pensar ou imaginar. Amém? O sábado, queridos, foi instituído por Deus
como uma constante lembrança da criação. Adorar a Deus no dia de sábado significa reconhecê-lo como nosso Deus criador e mantenedor. Um Deus criador e um Deus mantenedor. Eu quero convidar para vir aqui à frente agora o Lucas e a Isabelle. Vem cá, Lucas e Isabelle. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. O Lucas e a Isabelle. O Lucas, ele é filho de lar adventista. A Isabelle vem de uma denominação cristã não adventista do sétimo dia. E eu vi o teu testemunho, e eu me emocionei hoje de manhã quando eu vi o teu testemunho ali. E eu pensei assim, eu tenho que convidar o Lucas e a Isabelle para apresentar esse testemunho para a igreja. Esse moço aqui, como vocês estão vendo aí, bem forte e garboso, ele é um personal trainer. Imagine que no sábado é o dia de maior movimento para ele, de ele poder atender ali os seus clientes e promover saúde para eles. Mas o Lucas disse assim, não, o sábado é o dia do Senhor. E eu vou deixar de ter esse rendimento para estar com o meu Deus. Essa mocinha aqui, tem o trabalho dela também. E ela pensou assim, eu sei que a mensagem do sábado está na Bíblia. Eu quero entregar o meu coração a Deus, mas como é que eu faço? Eu tenho que deixar também o meu trabalho, eu tenho que deixar o meu rendimento no sábado. E ela falou com a chefe dela, e a chefe dela disse assim, não, você pode deixar de trabalhar sábado, não tem problema. E ela ficou muito feliz, uau, que bom, então eu não preciso vir trabalhar no sábado. Disse assim, só tem uma coisa, você vai perder tanto por mês por isso. E eu não vou nem dizer aqui a cifra, mas é uma cifra bastante expressiva. E ela botou a mão na cabeça assim, mas como é que eu vou guardar o sábado? O Senhor, ela conversando com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho minhas contas para pagar, o Senhor sabe que eu tenho meus compromissos, eu tenho que ser prudente. E ela ficou nessa luta, né, Isabel? Nessa luta, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E ela disse assim, eu estava com falta de fé e muito confusa. Depois ela disse assim, não, confusa eu não estava, porque está na Bíblia. Eu sei que está ali, eu sei que eu tenho que guardar o sábado, mas eu não tenho força. Senhor, me dá forças para eu entregar a minha vida completamente a Ti. E a Isabela, ela conta no seu testemunho algo muito lindo. Ela diz assim que obediência não é sentimento. Guardem isso. Obediência não é sentimento. Isabela, essas tuas palavras, elas estão chegando aqui na igreja, mas elas estão atravessando aquela câmera ali, aquelas câmeras, estão alcançando milhares de pessoas que têm a luta que você tinha, que você tem passado, ou passava, que Lucas também passava. E guarde essas palavras de alguém que pensa, obediência não é sentimento. Obediência é uma decisão. Palavras da Isabela. Obediência é uma decisão. Eu decidi obedecer. Teoricamente, ela fala, seria uma perda para mim. Eu achava que eu estava perdendo um dia de trabalho. Eu achava que eu estava perdendo dinheiro por não trabalhar naquele dia. Mas no último dia que ela então decidiu guardar o sábado, ao voltar para casa, nos seus pensamentos e nas suas palavras, ela diz assim, eu estou não perdendo, mas eu estou investindo minha vida a Deus e em Deus. Eu estou investindo um dia que Deus ordenou, que Deus pediu para mim, estou entregando o mínimo que eu posso fazer. Amém? Louvado seja Deus, Isabela, pela tua vida, pela tua decisão. E ela então diz que o versículo que veio à mente dela foi o versículo que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, mas para mim o que era lucro passei a considerar como perda por causa de Jesus. E voltando para casa, depois da última sexta-feira, do sábado que ela decidiu guardar, ela veio pensando, o que eu pensava que era lucro, dinheiro, eu então passei a considerar perda por causa de Jesus. Não tem nada melhor do que ser obediente. Eu estou com o meu coração totalmente em paz, porque eu sei que Deus irá cuidar de tudo em minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei em minha vida. O que você diz? Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo lindo testemunho. Deus seja louvado. Está aí, Isabela, Lucas, e eu vejo que outros tantos aqui que estão nos assistindo já passaram por esse dilema, mas foram e têm sido recompensados por Deus por sua obediência fiel. Amém? Agora vejam, o anjo de Apocalipse, capítulo 14,
o que ele fala? Temam a Deus e tem glória a Deus. Ele anuncia a hora do juízo. Ele conclama todos a adorar também o Deus que fez céus, terra e mar e fontes das águas. Eu pergunto para você, adorar o Deus que fez é honrar o dia do sábado como sendo o dia do Senhor. Isso é bíblico. No entanto, a maior parte da cristandade em todo o mundo não dá valor para o dia do Senhor, o dia da criação, o dia de reconhecê-lo como meu Criador e meu mantenedor. A maior parte da cristandade no mundo não dá valor a esse dia como o dia do Senhor. Conseguem encontrar ali dezenas de argumentos bíblicos para dizer, não, o sábado depois da cruz não precisa mais, por isso, por aquilo outro, etc, etc, etc. Mas eu quero falar para você, e eu falo em nome de Jesus, com todo carinho e amor. Eu quero olhar para essa câmera aqui agora, porque eu sei que aí do outro lado da tela, seja no nosso canal do YouTube, seja agora na Rede Novo Tempo de Comunicação, você que está me assistindo, você olhe, eu quero clamar ao seu coração para que você veja na Bíblia que o sábado não é dos adventistas, o sábado não é de um grupo, de uma religião, o sábado é do Senhor, e o Senhor instituiu ele na criação, ele é um memorial da criação, e foi lá na criação que Deus criou este espaço de tempo e Deus o santificou. Deus não deixaria de santificar esse espaço do tempo depois da cruz. Veja, dos 10 mandamentos que Ele nos deixou, nós damos valor a 9 deles, só não a este 4º mandamento, pensando, por quê? Em nome de Jesus eu apelo ao seu coração. Dê valor ao 4º mandamento da lei de Deus, não porque a igreja adventista do 7º dia prega, mas porque o Senhor instituiu esse dia como um dia especial. Ele é o dia de Deus, é o dia que Ele se faz presente de uma forma diferente em nossa vida. O que você diz? Diga amém. Escreva aí, você que está nos assistindo, escreva ali, eu decidi adorar a Deus no dia do sábado, dia do Senhor. Você também decide isso? Louvado seja o Senhor Deus por isso, amém? Vamos lá. Este anjo, ele anuncia que a hora do juízo, ela chegou, amém? Veja, nós não vamos dedicar tempo a este estudo hoje. Em um outro estudo posterior na nossa série, nós vamos estudar mais detalhes sobre a hora do juízo que chegou. Mas eu só vou dar ali uma palhinha bíblica para você. Nós entendemos pelas profecias do livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 do livro de Daniel, e também o livro de Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, 14, especialmente ali, que a hora do juízo já iniciou em 22 de outubro de 1844. E desde então, nós estamos vivendo no dia do juízo. Amém? Uau, isso é de tremer, é um juízo investigativo. Deus está fazendo um juízo ao seu povo. Nós vamos estudar isso mais adiante. O próximo ponto ali, nós vemos que este anjo, ele chama todos a temerem a Deus e darem o quê? Glórias a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória. O que significa temer a Deus? Nas Escrituras, se você fizer um apanhado na Bíblia do que significa temer a Deus na palavra do Senhor é obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. O temor ao Senhor e a guarda dos mandamentos estão relacionados na palavra de Deus. Eu não posso dizer, eu temo a Deus, mas se eu não guardar os seus mandamentos, eu não estou temendo ao Senhor. Temer no sentido não de ter medo, mas de honrá-lo, de reverenciá-lo, de respeitá-lo, de tê-lo como meu Deus e meu Senhor. Eu vou mostrar a você alguns textos bíblicos. Veja, Deuteronômio 5, 29, olha o que diz lá. Diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e fizessem o que mais? E guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, por quanto tempo? Para sempre, amém? Quem dera que eles me temessem e guardassem os meus mandamentos.
que o anjo de Apocalipse fala? Temei a Deus, temei a Deus. Ele está dizendo o quê? Guardem os seus mandamentos. Veja o que diz esse texto aqui do Salmo 112, verso 1. Diz assim, aleluia, bem-aventurado, mais que feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se alegra nos seus mandamentos. De tudo o que se tem ouvido, disse Salomão, a suma, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pois este é o dever de todo filho de Abraão, é isso? De todo judeu, é isso? Não, de todo quem? De todo ser humano. Por quê? Porque Deus criou o ser humano, você e eu. Nós temos que temer a Deus e fazemos isso guardando os seus mandamentos. Em outras palavras, o povo do tempo do fim, ele é referido como aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Aí você pensa, tá bom, pastor, isso aí está no Antigo Testamento. Eu quero que o senhor mostre isso para mim no Novo Testamento. Senhor, vou mostrar para você então no Novo Testamento. Vamos agora ao livro do Apocalipse, então. Capítulo 11, versículo 18. Diz assim, a verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, o dia da tua ira, da ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Até aqui, temor do Senhor. Mas eu não estou vendo a guarda dos mandamentos. Está vendo, pastor? Agora no Novo Testamento não aparece mais a guarda dos mandamentos. É só para temer o Senhor. Será? Veja, Apocalipse 19, 5 diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis ao Senhor, grandes e pequenos. Mas onde está a guarda dos mandamentos? Sim, aparece a guarda dos mandamentos. O próprio livro do Apocalipse, aquele que conclama para temer, diz guarda os mandamentos. Porque aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são os santos? Amém por isso. Louvado seja Deus. Os santos são aqueles que amam a Deus, que o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Os santos são aqueles que honram o dia do sábado como sendo o dia do Senhor. Aqui está a perseverança dos santos. O que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Irou-se o dragão e o diabo está irado contra a mulher, contra a igreja de Deus. Esta mulher é esse anjo mensageiro de Apocalipse 14. E o diabo foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Você vê que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o temor do Senhor tem que ver com a guarda dos seus mandamentos. Quem é esse mensageiro que anuncia e tem uma obra a ser anunciada em todo o mundo? Que restaura a verdade de que o sábado é o dia do Senhor. Que nele Deus preencheu com a sua própria presença para todos virem adorar o Senhor no seu santo dia. Quem é este anjo mensageiro apocalíptico que anuncia que a hora do juízo começou ali a partir de outubro de 1844? Quem é esse anjo que diz, temam a Deus, restaura as verdades de que os mandamentos do Senhor são tão vigentes quanto é o seu trono eterno? Quem é este anjo mensageiro que dá glórias a Deus? E o que significa dar glórias a Deus? Dar glórias tem que ver com o cuidado do nosso corpo, como templo do Espírito Santo. Uau! Nós vamos ter um tema da nossa série. Nós vamos falar só sobre este ponto. É o quinto tema da nossa série, Apocalipse de Elias. Você vai ver como você nunca viu. Mas eu quero ressaltar aqui um ponto só, sobre o que significa dar glórias a Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso, o que, igreja? Vosso corpo é o quê? É santuário do Espírito Santo que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de quem? Você pertence a você mesmo? Não, você pertence a quem? A Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e você entregou a sua vida a Jesus, você não pertence mais a si próprio. Você pertence a Jesus. E Ele torna o teu corpo como um templo do Espírito Santo. Vocês não são mais vocês mesmos, porque fostes comprados por preço, por sangue. Agora, pois, façam o quê? Deem glórias a Deus no vosso corpo.
Que mensageiro é esse que apresenta em todo mundo uma mensagem de saúde? Como assim? Quem é que levanta uma bandeira de saúde em meio a todos os movimentos cristãos e não cristãos em todo o mundo, dizendo: alô, você foi comprado por preço? Mensagem de saúde não tem que ver com estilo de vida, tem que ver com dar glória a Deus. Amém? Por isso que eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero, comer o que eu quero, dormir a hora que eu quero, assistir o que eu quero, fazer o que eu quero. O meu corpo pertence a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça, dando assim glórias a Ele. Amém? Dar glórias a Deus. Compreende que o mensageiro de Apocalipse 14, ele tem uma mensagem especial relacionada com a guarda dos mandamentos e também com o cuidado do nosso corpo. Vejam, ele chama todos a temerem a Deus, dar glória. Ele chama todos a adorarem o que fez céus, terra e mar. Anuncia a hora do juízo. Temer, dar glória a Deus. E o último ponto do nosso estudo desta manhã é: ele anuncia o que, igreja? O Evangelho eterno. Ele anuncia qualquer evangelho? Ele anuncia algum evangelho? Não, ele anuncia o Evangelho eterno. Ele anuncia o Evangelho eterno. Veja, alguém já conversando com você em algum momento, alguém que você nunca viu, sei lá, na padaria, no mercado, no posto de gasolina, no seu trabalho, enfim, não sei. Ao conversar com você, diz assim: nossa, você é evangélico? Já aconteceu isso com você? Eu vi alguns sorrisos aqui. Você é evangélico? E o que você respondeu quando alguém te perguntou se você é evangélico ou não? Ah, sim, eu sou evangélico. E nós somos evangélicos, sim ou não? Sabe que se alguém fizer essa pergunta para mim, como já fizeram, eu já respondi que eu era um evangélico. Mas hoje eu responderia diferente. Sabe por quê? Sabe qual é a resposta que eu daria? Se me perguntarem hoje: você é evangélico? Eu vou dizer assim: depende. Alguém torceu a cabeça assim. Depende. Por que depende? Por que depende? Depende qual é o conceito que você tem do que é ser um evangélico. Estamos juntos? Se eu levantasse aqui uma pesquisa, o que é ser evangélico para você, eu teria 200 respostas diferentes. Então depende do conceito que eu tenho do que é ser um evangélico. Bom, mas o que é ser um evangélico? Bom, evangélico é alguém que prega o quê? Prega o evangelho. Estamos juntos? Faz sentido? Bom, e o que é o evangelho? O evangelho significa boas novas. Esse é o significado de evangelho. Boas novas. Mas que boas novas são essas? Boas novas de salvação. Veja, se eu tiver que escrever o evangelho em uma palavra, para mim a palavra que resume boas novas de salvação é essa aqui, ó, cruz. Faz sentido para você, não? Boas novas de salvação, cruz. O amor de Deus estampado na cruz, quando Ele se fez homem e Ele se entrega para me salvar. Esse é o Evangelho. Agora, Jesus disse, lá em Mateus 24:14, quando Ele sobe ao Monte das Oliveiras, e Ele anuncia os prenúncios do fim do mundo, Ele diz assim: será pregado o quê? Este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Que este testemunho é o que Jesus estava falando. Este Evangelho é o Evangelho da cruz, que Ele se entregaria por todos os seus discípulos e por nós ali, uma semana adiante. Estão entendendo? O Evangelho. Agora, vejam, se ser um evangélico é alguém que prega o Evangelho, alguém que apresenta as boas novas de salvação na cruz do Calvário, este Evangelho que Jesus se refere é o Evangelho o quê? Eterno. O que significa eterno? Bom, é exatamente isso que você falou. Eterno é que nunca teve início e jamais terá
fim. Quando eu falo em algo que nunca teve início e jamais terá fim, isso significa que o Evangelho, ele não muda, ele é o mesmo, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro. É ou não é verdade? O Evangelho é eterno porque assim como o próprio Deus é eterno e Deus não muda, então é o mesmo Evangelho desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro. Agora, nós vamos aqui fazer algo muito importante nessa manhã. Paulo, ele já havia advertido no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo ele disse assim: admira que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o quê? Para outro evangelho. Paulo está dizendo, ei, cuidado, existe alguns que já estão pregando o quê? Outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós que perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Seja anátema, seja condenado à destruição. O que é que Paulo está dizendo? Quantos evangelhos existem, segundo Paulo? Um evangelho. Que evangelho é esse? Evangelho eterno. Agora, você sabe quantas religiões ou denominações cristãs existem em todo o mundo? Tem noção, não? Em 2004, quando eu comecei meu curso de teologia, foi feito um censo e havia cerca de 34.800 denominações cristãs. Cada uma com uma placa diferente. Passados 20 anos, desde então, acredita-se que existam mais de 50.000 denominações cristãs em todo o mundo. Quantas? 50.000, cada placa de igreja um nome diferente, 50.000 nomes de denominações cristãs em todo o mundo. Mas, se nós pegarmos essas 50.000 denominações cristãs em todo o mundo, nós podemos dividi-las em 3 vertentes religiosas. Quantas vertentes? 3 vertentes religiosas. Quais são elas? Primeira delas, evangélicos protestantes. Quem são eles? Os evangélicos protestantes caracterizam-se por todos aqueles que não são o quê? Que não são católicos, cristãos católicos, ou que surgiram após a reforma da igreja na Idade Média. Dentre os evangélicos protestantes, nós temos as igrejas evangélicas tradicionais, conservadoras, liberais, pentecostais ou não, etc. Estamos juntos? Todos os que não são católicos. Agora, segundo a crença do Evangelho para os evangélicos protestantes. Estamos juntos? Segundo a crença do que é Evangelho para os evangélicos protestantes. É desta forma. Imaginem agora que eu vou dividir aqui a igreja em 2 grupos, ok? Sendo que este grupo aqui à minha esquerda, vamos supor que vocês são o povo que nasceu no Antigo Testamento, antes da cruz. Estamos juntos? E vocês, grupo aqui à minha direita, vocês são o grupo que nasceu depois da cruz, depois de Jesus. Estamos juntos? Então eu tenho uma palavra para vocês dois aqui. Para vocês que nasceram antes da cruz, eu tenho uma coisa a dizer para vocês, muito ruim, muito triste. É que vocês todos são pecadores. E o salário do pecado... E vocês todos têm que morrer. E não há um justo sequer. E todos são pecadores. Mas eu tenho o Evangelho. Eu tenho boas novas para vocês. As boas novas para vocês, que nasceram quando? Antes da cruz, é que vocês podem ser salvos através das obras da lei. Se vocês seguirem os ritos e obras da lei, então vocês podem ser salvos. Amém? Esta é uma compreensão de quem? Dos evangélicos protestantes. Salvação na antiga dispensação. Salvação na antiga aliança. Obras da lei. Vamos agora para esse grupo. Vocês aqui são pecadores, carecem da glória de Deus. Todos devem morrer, mas eu tenho boas novas de salvação para vocês. E vocês todos podem alcançar a salvação, se tão somente vocês aceitarem pela fé a graça de que Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém? Então vocês podem ser salvos. Veja,
O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um evangelho ou eu tenho duas palavras de evangelho? Eu tenho duas palavras. Eu tenho uma palavra de obras da lei Antigo Testamento e eu tenho uma outra palavra de graça mediante a fé no Novo Testamento. É este o evangelho eterno? Sim ou não? Não. Eterno é que não muda. Eterno tem que ser o mesmo, desde ontem até eternamente. Amém? Eu não quero com isso ofender nenhum evangélico protestante. Absolutamente, você que me assiste em nome de Jesus, não me entenda mal. Mas esta é uma compreensão que nós não vemos isso na Bíblia, embora muitos argumentos possam existir, mas eu quero apresentar o Evangelho Eterno para você, ainda antes de nós terminarmos o culto de hoje. Mas antes de apresentar o Evangelho Eterno conforme a Bíblia, nós vamos para um segundo grupo, daqueles três que estão todas as religiões cristãs de todo o mundo. O primeiro, evangélicos protestantes. O segundo, católicos apostólicos romanos. E eu falo nesse momento com respeito e carinho, mas essa é uma crença católica apostólica romana. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, a salvação não é alcançada pelas obras da lei ou pela graça mediante a fé, mas ela pode ser alcançada se você cumprir com os sacramentos da Igreja. E eles são 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção, ordem e matrimônio. Estamos juntos? Então vejam, qual seria o evangelho então antes de existir a igreja? Então ele não pode ser eterno, porque se a salvação é através da igreja, antes da igreja, como era então? Era outro tipo de salvação. Agora, através da igreja eu posso alcançar. É este o evangelho eterno? Não. Não é o evangelho eterno. Então são os católicos que pregam o evangelho eterno, são os evangélicos protestantes que pregam o evangelho eterno. O anjo do Apocalipse prega o evangelho eterno. Isso é muito sério. Mas que evangelho é esse? Bom, onde nós vamos encontrar o evangelho eterno na Bíblia? O embrião do evangelho eterno é encontrado em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que diz esta palavra? Diz que o Senhor, ao criar Adão e Eva, nossos primeiros pais, Ele os colocou no jardim e Ele lhes deu uma ordem. De toda árvore do jardim vocês devem comer e podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Diz para mim, por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerás. 2 pontos aqui, para nós entendermos o Evangelho Eterno. Ponto número 1. Eles tinham que morrer. O que significa morte aqui em Gênesis? Ponto número 2. Eles tinham que morrer em que momento? Quando? O que é que o texto está dizendo? Ponto número 1. O que tipo de morte eles tinham que morrer? Morte morrida? Ou morte espiritual tão somente? O que você acha? Quantos acham que é a morte morrida? Quantos acham que era morte espiritual? Levanta a mão. E quem não acha nada, não tem mão, então faz assim. Quem não levantou. Veja, você quer a minha opinião ou não? Quem quer a minha opinião aí? A minha opinião não vale nada, viu? Leva a minha opinião para qualquer lugar que não vale nada. Eu não vou dar a minha opinião. Eu vou só pregar a Bíblia para você, amém? O que diz a Bíblia, não eu? Que tipo de morte eles teriam que morrer? Para eu saber o tipo de morte que eles tinham que morrer, eu tenho que saber o tipo de vida que eles receberam. O texto que nós estamos lendo é Gênesis 2, não é verdade? 16 e 17. Agora, vamos ler Gênesis 2, verso 7. Mesmo capítulo. O que diz lá? Então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Veja, nós temos o pó da terra soprando nas narinas fôlego de vida e o homem passa a ser. Ele passou a ter uma alma? Não, ele passou a ser. A alma vivente é o que você e eu, nós somos. Bom, se corpo com fôlego é uma alma vivente, o que seria uma alma morrente então? É o corpo sem o
fôlego. Quando Deus diz assim, vocês têm que morrer, que tipo de morte eles tinham que morrer? É a alma morrente, viu? É o fôlego lá, corpo aqui, o ser vivo, acabou. Já era. Agora, segunda pergunta. Quando é que eles tinham que morrer? A Bíblia diz quando eles tinham que morrer, sim ou não? Diz ou não diz? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não diz quando eles tinham que morrer. Quem não acha nada, não vou mais nem perguntar. Veja, a Bíblia diz, não eu, olha lá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Quando? Quando? No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Se eles comessem às 5 da tarde, da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, quando eles tinham que morrer? No dia. E quando é que termina um dia e começa outro? No pôr do sol. Isso significa que no pôr do sol, eles teriam que receber, ou até o pôr do sol, a paga do seu pecado. E foi o que aconteceu. Gênesis 3:8 diz, quando eles ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, quando? Na viração do dia. Opa, eles se esconderam da presença do Senhor Deus e do homem, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora a gente vai o quê? Agora eu vou morrer. E quando Deus disse assim, não comam, Deus disse assim, não comam porque um dia que vocês comerem eu vou matar vocês. É assim que Deus disse? Não, não, não. Deus disse, vocês vão. Não é uma escolha minha, é uma escolha de vocês. E quando Deus chega na viração do dia para ter com eles, Deus matou eles, tirou a vida deles, sim ou não? Sim ou não? Não. Ué, então, alguma coisa errada aconteceu? Vamos fazer uma outra pergunta. Houve morte naquele dia? Sim ou não? Os dois morreram? Alguém morreu? Yes, houve morte naquele dia. E Gênesis 3, versículo 21, diz que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os... Como é que se faz vestimenta de pele? Tem que matar um animal, não tem? Então, os dois não morreram, mas alguém morreu, um animal morreu. Quem é aquele animalzinho que morreu? Aquele animal é o Cordeiro de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Aquele animal que morreu, ele era o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Amém? Para vocês que são no Antigo Testamento, que são pecadores, eu tenho boas novas para vocês. Vocês podem ser salvos através do Cordeiro de Deus, o quê? Que vai vir tirar o pecado do mundo, amém? Agora, para vocês que são do Novo Testamento, as boas novas é de que o Cordeiro de Deus, o quê? Já tirou o pecado do mundo, amém? Então, o Evangelho é qual? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Cordeiro que viria, e aqui é o Cordeiro que já veio. O Evangelho é a cruz. É Jesus. Apocalipse 13, versículo 8 diz assim, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Que obra Adão e Eva tinham que fazer aqui para ser salvo? Nenhuma obra. Eles eram salvos pela graça mediante a fé no Cordeiro que viria. Amém? Graça e fé no Cordeiro que viria. Aqui, graça e fé no Cordeiro que já veio. E Pedro, ele fala assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus, com o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e conhecido com efeito manifestado no final dos tempos. Amém. Esse é qual o Evangelho? Esse é o Evangelho eterno. Não é obras da lei, não é graça e fé, tão somente aqui e lá outro, não é sacramentos ou a igreja como... Não. É o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, Deus tinha no seu coração. Nós podemos então perceber com isso que a mensagem do Evangelho eterno é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica, um povo que surgiu especialmente para restaurar essas e outras verdades bíblicas, pregando o Evangelho eterno, chamando todos a temerem e a darem glórias a Ele, anunciando que a hora do juízo é chegada e conclamando a todos para adorar o Deus que criou todas as coisas. Diga amém por isso.
Esse é o Deus do sábado. Amém? Esse é o Deus Criador. Ele é o teu Deus. Amém? Durante essa série de Elias, você vai conhecer mais detalhes impressionantes desse mensageiro profético. Mas antes, eu quero dizer para você e fazer uma pergunta para você. Que grupo religioso apresenta essas características? Que grupo é esse que Deus chamou? Não estou com isso desmerecendo qualquer outro grupo ou denominação religiosa, absolutamente. Mas mostrar para você que este grupo, este mensageiro, ele tem um chamado especial. E este mensageiro apocalíptico, ele tem um nome. Você quer saber que nome ele tem na Bíblia? Quer saber, não? No próximo sábado eu vou dizer qual é o nome dele para você. Mas eu não posso terminar de fazer um apelo a você. E esse apelo que eu faço a você é o mesmo apelo que atendeu quem? Lucas e Isabelle, amém? Lucas e Isabelle estão entrando agora no tanque batismal com o pastor Júnior, porque eles conheceram esse Deus. Eles estudaram a Bíblia através das classes bíblicas online. E veja, eles estudaram com o pastor Júnior na classe. Eu quero fazer um apelo para você que está me assistindo aí. Conheça mais a palavra do Senhor através do estudo da Bíblia. Acesse o link que está aparecendo na sua tela. Acesse o QR Code que está aí no seu chat. Você que está aqui na igreja, tome a sua decisão pelo batismo. Isabela, em algum momento, ela disse assim: pastor, eu vou esperar uma oportunidade chegar para eu me batizar. Uma oportunidade para que eu vou então poder guardar o sábado. E ela disse assim: essa oportunidade nunca vai chegar, eu tenho que criar essa oportunidade. Foi ou não foi assim? Eu tenho que criar essa oportunidade. E ela avançou pela fé, sabendo que Deus vai suprir todas as necessidades daqueles que amam a Ele. E para honra, glória e louvor do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, pastor Júnior batiza nesse momento o Lucas e a Isabelle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você diz? Amém. Amém. Vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Você está com sede? Você quer vir às águas? Você quer também entregar a sua vida a Jesus? Seja conhecendo mais a Ele através da sua palavra, se preparando também para entrar no tanque batismal. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você me buscar de todo o coração. Eu tenho certeza que aqui na igreja, nesta manhã, há filhos e filhas do Senhor que estão buscando a Ele de todo o seu coração. E eu tenho um convite para fazer para você. Felipe vai cantar uma música agora. E eu quero fazer um apelo para você vir aqui à frente. Você que está estudando a Bíblia, você que está se preparando para ser batizado, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de ser pregado numa cruz nu para se entregar por você. Eu apelo a você, não tenha vergonha de sair de onde você está e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu venho aqui para entregar a minha vida a Ti, porque eu sei que Tu és o meu Deus. Enquanto o Felipe canta, eu quero convidar você, venha à frente. Não importa se você já veio outras vezes, venha confirmar isso. E você que está me assistindo aí, se você aceita esse Cristo, você quer estudar mais a Bíblia, acesse o link que aparece no chat ou na sua tela, decida por Jesus, escreva aí no chat: eu aceito Jesus, eu aceito ser batizado, eu aceito entrar numa classe bíblica, eu aceito, amém? Se é a sua decisão, se você aceita, se você quer fazer parte desse anjo,
Coloque-se em pé. Se você quer ser batizado, venha à frente enquanto o Felipe canta. E eu quero orar com você e por você no final. Amém. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro que vai vir aqui à frente? Em nome de Jesus, vem. Amém. Venha, quem vai ser o primeiro? Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoareis, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor.
vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Se comigo tu ficares, 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 meu Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Você não pode sair daqui sem tomar a sua decisão. Você não pode desconectar aí sem tomar a sua decisão. Escreva para nós através do link que você recebe aí na tela. E vocês, escrevam aqui para a gente também nesse QR Code. Vai levar vocês ali a essa decisão, para nós estarmos atendendo cada um de vocês. Alguns já estão sendo atendidos com carinho, com amor, preparando vocês também para o dia do seu batismo, amém? Vamos orar? Louvado seja o Senhor, porque o Senhor enviou esse anjo, está apresentando essa mensagem. Nós decidimos por esta mensagem que vem dos céus a todos nós. Permita, Senhor, que nos próximos sábados desta série possamos ver mais e mais pessoas tomando a decisão por Ti, por Jesus, solidificando nossa fé a cada estudo que fizermos. Despede-nos agora, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua presença. E abençoe esse grupo especial que aqui à frente veio. Que eles não tenham dúvidas, Pai, em medo algum, porque o Senhor é por nós, está ao nosso lado. Em nome de Jesus, suplico estas bênçãos sobre eles. Amém. Amém.